4 minutos. Esse é o tempo mais crítico de toda a missão Artemis II. Não é durante o lançamento, não é na viagem até a Lua, é na volta. Quando a cápsula Orion atingir a atmosfera da Terra a mais de 40 mil quilômetros por hora, não existe mais margem para erro. Toda a velocidade acumulada ao longo da missão precisa ser dissipada em questão de minutos, e o ar à frente da nave não consegue sair do caminho. Ele é comprimido com tanta intensidade que sua temperatura dispara, formando uma camada de plasma extremamente quente ao redor da cápsula. E é exatamente nesse momento que tudo muda. A comunicação com a Terra desaparece, não por falha, não por erro, mas porque o próprio ambiente ao redor da nave bloqueia qualquer sinal de rádio. Durante esses 4 minutos, ninguém em solo será capaz de ver, ouvir ou receber qualquer dado da tripulação. E se algo sair do previsto, ninguém poderá ajudar. Porque nesse ponto, ou tudo funciona exatamente como deveria, ou o silêncio continua. Hoje, você vai entender o que realmente acontece nesses 4 minutos e por que eles representam o momento mais crítico de toda a missão Artemis II. Para entender por que esses 4 minutos são tão críticos, primeiro é preciso entender o que realmente acontece quando uma nave volta do espaço profundo. Diferente de uma viagem comum, a cápsula Orion não está apenas descendo para a Terra. Ela está retornando com uma velocidade acumulada ao longo de toda a missão, depois de percorrer centenas de milhares de quilômetros pelo espaço. E essa velocidade é extrema, muito maior do que qualquer retorno vindo da órbita baixa da Terra. Isso significa que, ao se aproximar do planeta, a Orion não pode simplesmente desacelerar como um avião. Não existe um motor que reduza essa velocidade de forma gradual. Tudo depende de como ela entra na atmosfera. E é aí que surge o ponto mais importante de toda a reentrada. Existe um intervalo extremamente específico, conhecido como corredor de reentrada. Um caminho invisível, definido por cálculos precisos, que determina o ângulo exato em que a cápsula precisa atingir a atmosfera. Se esse ângulo for direto demais, o calor e as forças envolvidas aumentam rapidamente, podendo exceder os limites da nave. Se for raso demais, a cápsula não desacelera o suficiente e pode literalmente quicar na atmosfera, voltando para o espaço. E é exatamente nesse equilíbrio delicado que esses 4 minutos começam. Quando a Orion entra na atmosfera, o ar à frente da cápsula não consegue se deslocar rápido o suficiente. Ele é comprimido. E essa compressão eleva a temperatura de forma extrema em poucos segundos. O resultado não é apenas calor. O ar se transforma. As moléculas se quebram, os elétrons se separam. E o que antes era ar comum passa a ser plasma, um gás superaquecido e eletricamente carregado. Esse plasma envolve completamente a cápsula. É ele que cria o brilho intenso ao redor da nave durante a reentrada. Mas o efeito mais importante não é visual. O plasma interfere diretamente nas ondas de rádio. E quando essa camada se torna densa o suficiente, os sinais simplesmente deixam de atravessar. Não existe canal alternativo. Não existe frequência que resolva. O contato com a Terra é interrompido. E é exatamente aqui que começam aqueles 4 minutos. Quando o plasma se forma ao redor da cápsula, o problema deixa de ser apenas comunicação. Agora é sobrevivência estrutural. A parte frontal da Orion passa a enfrentar temperaturas que ultrapassam os 2.700 graus Celsius, mais do que suficiente para destruir a maioria dos materiais em segundos. E a única coisa entre esse ambiente e a tripulação é o escudo térmico. Mas ele não funciona como uma barreira comum. Ele não resiste ao calor. Ele se sacrifica.
O material que cobre a base da cápsula foi projetado para se desgastar de forma controlada, camada por camada. Esse processo, chamado de ablação, absorve e dissipa a energia térmica à medida que o escudo se consome, enquanto a parte externa é lentamente destruída. O interior permanece protegido. E isso precisa acontecer de forma previsível, porque durante esses 4 minutos não existe margem para comportamento inesperado. O escudo não pode reagir de forma diferente, não pode falhar parcialmente, não pode perder material além do previsto. Ele precisa funcionar exatamente como foi projetado, porque nesse ponto da missão não existe alternativa. Enquanto o escudo térmico dissipa o calor, a cápsula ainda está em altíssima velocidade e desacelerar não é suficiente. É preciso controlar a descida. A Orion não entra na atmosfera de forma passiva. Ela ajusta constantemente sua orientação para manter o ângulo correto ao longo de toda a trajetória. Isso é feito alterando levemente a posição da cápsula, usando pequenos propulsores para modificar o chamado ângulo de ataque. Esses ajustes mudam a forma como o ar interage com a nave, controlando a quantidade de arrasto e a distribuição de calor. É esse controle que impede que a cápsula perca estabilidade. E também é o que garante que ela continue dentro do corredor de reentrada até o final da desaceleração. Tudo acontece em poucos minutos. A velocidade começa a cair rapidamente. As forças sobre a estrutura atingem o pico e a nave precisa se manter estável o tempo inteiro, porque qualquer desvio nesse estágio não pode mais ser corrigido depois. E enquanto tudo isso acontece, a comunicação ainda não voltou. Depois do pico de aquecimento e desaceleração, a cápsula finalmente deixa o regime mais extremo da reentrada. A densidade do plasma começa a diminuir e, com isso, o sinal de rádio volta a atravessar. A comunicação é restabelecida, mas a missão ainda não terminou. A Orion ainda está em alta velocidade, descendo rapidamente em direção à superfície. É nesse ponto que entra a próxima sequência crítica. A cerca de alguns quilômetros de altitude, pequenos paraquedas são liberados para estabilizar a cápsula. Eles reduzem a rotação e alinham a descida. Logo depois, entram os paraquedas principais, grandes estruturas projetadas para suportar cargas enormes e desacelerar a nave de forma progressiva. Em poucos minutos, a cápsula sai de uma queda em alta velocidade para uma descida controlada. O impacto final acontece no oceano, planejado, calculado. Equipes de resgate já estão posicionadas na área. A cápsula é estabilizada e a escotilha é aberta. E só nesse momento, a missão pode ser considerada concluída, porque atravessar o espaço é complexo, mas voltar para a Terra é onde tudo precisa funcionar perfeitamente. Quando o sinal volta e a cápsula é recuperada, a missão parece concluída, mas o que esses 4 minutos realmente testaram não foi apenas a resistência da nave. Foi a capacidade de trazer seres humanos de volta do espaço profundo com segurança. Artemis 1 já havia mostrado que a Orion podia ir até a Lua e retornar, mas desta vez havia pessoas a bordo. E isso muda tudo. Cada decisão, cada ajuste, cada sistema precisava funcionar dentro de limites reais, com consequências reais, porque não se trata apenas de completar uma missão. Se trata de provar que é possível ir além da órbita da Terra e voltar. E tudo o que vem depois, novas missões, permanência na Lua, exploração mais distante, depende diretamente desse momento. Se você estivesse dentro dessa cápsula durante aqueles 4 minutos sem comunicação, você confiaria totalmente na engenharia? Ou esse seria o ponto em que a realidade do risco mudaria tudo? Comenta aqui.
E se esse vídeo te fez entender o espaço de uma forma diferente, deixa o like. E não esquece de hypar o vídeo, compartilha, comenta e faz ele chegar mais longe. Porque a próxima fronteira depende disso.